Olá, está no ar o videocast da Durgs Sindical e nesta edição nós vamos falar sobre a educação pública que precisamos para o Brasil que queremos. O nosso entrevistado é o professor, cientista político Daniel Cara, que é professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e coordenador honorário da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Olá, professor, bem-vindo ao nosso programa. Olá, é um prazer estar aqui com todo mundo que nos acompanha e com você, Simone. Obrigada. E eu vou fazer a minha autodescrição. Meu nome é Simone Medeiros Ramos, eu sou jornalista aqui da Durgs, sou uma mulher preta, tenho os cabelos castanhos escuros, tingidos em tons claros, tenho os olhos castanhos escuros, estou vestindo um blazer verde, uma blusa bege, uma calça jeans e uma bota preta. Por favor, professor. Bom, eu sou um homem branco, calvo, tenho os olhos claros, uma barba meio branca, meio loira, um pouquinho de cada cor. Estou vestindo uma blusa, uma jaqueta, uma espécie de uma jaqueta bege e uma camisa preta. Professor, nós vamos recuperar o debate da Durgs Sindical, realizado no dia 1º de agosto, que teve o tema Brasil 2030, a educação que precisamos para o país que queremos. E começo com uma provocação já. Na sua opinião, o Brasil tem um projeto de educação? O Brasil não tem um projeto de educação. É muito difícil dizer isso de maneira tão enfática. Nós temos um Plano Nacional de Educação, que foi aprovado recentemente pelo Congresso Nacional, mas é um plano que não está vinculado a um projeto de desenvolvimento. Então é um plano que, mais uma vez, nós vamos para o terceiro plano pós-redemocratização, mais uma vez vai ser descumprido. O primeiro plano, 2001-2010, foi descumprido, o segundo plano eu lutei muito pela construção desse plano. 2014 e 2024 também foi descumprido, acabou indo até 2025. E o atual plano que foi aprovado, 2026 até 2036, tampouco vai ser cumprido porque você não vai ter as condições econômicas de realizar o plano. Que, na prática, a meta que está estabelecida é de 10% do PIB, repetindo o plano anterior, mas para dar conta de tudo aquilo que o plano cria de necessidades, vai ser preciso mais do que 13%, 14% do PIB. E o Brasil não tem uma elite econômica, não tem uma elite política dirigente que tenha, de fato, ou poder ou vontade de executar esse plano de educação. Então, concretamente, nós temos que construir esses dois planos, o plano de desenvolvimento e o plano de educação, e um é tanto o pai quanto o filho do outro, ou seja, é criador e criatura do outro. Vai precisar de um plano de educação para ter desenvolvimento e vai precisar de desenvolvimento para dar rumo à educação. E você, inclusive, costuma enfatizar que a educação sozinha não gera o desenvolvimento, mas que precisa estar integrada a um projeto econômico robusto de país. Exato. A gente tem que sempre pensar que os países que, de fato, deram saltos em termos econômicos, sociais. A China hoje é o caso mais evidente, mas a gente poderia citar a partir da década de 70 do século passado a Finlândia, a partir da década de 80, mais precisamente a Coreia do Sul. O fato é que todos os países que crescem, que sobem a escada do desenvolvimento, eles têm a capacidade de interagir uma estratégia econômica com uma estratégia de educação, ciência e tecnologia. E o Brasil está abdicando da pauta da educação, da ciência e da tecnologia. Os orçamentos são insuficientes, mas para além disso, além do orçamento ser insuficiente, a forma como é realizada, especialmente a política de ciência e tecnologia, é sem um objetivo. Então, fica solto. O Brasil é um país que não tem uma capacidade de visão estratégica. Isso se deve também muito a essa polarização completamente míope que nós estamos vivendo no Brasil. E para não dizer que é um problema só do Brasil, para ser sincero, é um problema do mundo todo, né? E por que na sua avaliação, a esquerda, né, e o campo progressista têm dificuldade, né, em pautar esse debate macroeconômico também com foco nas redes sociais? Olha, um caso interessantíssimo que você traz, porque eu acho que a Durgs, com a realização desse painel, é o primeiro sindicato que pensa isso, que pensa um projeto de educação articulado com um projeto de desenvolvimento. A esquerda está dedicada, desde a Constituinte de 88, que foi fundamental e que é fundamental,
A esquerda está dedicada ao cumprimento da Constituição e está correto, mas ela deixou de falar sobre estratégia de país e deixou de falar com as pessoas. Então, por exemplo, por que a extrema-direita consegue mobilizar grandes movimentos educacionais? Escola sem partido, educação cívico-militar, educação domiciliar, que são 3 propostas, na minha visão, terríveis para o direito à educação. Mas ela mobiliza porque ela vende para o pai e para a mãe, ela vende para aquela comunidade escolar a ideia de que por meio da educação as pessoas vão ser salvas absurdamente, que isso é um total absurdo, só estou dizendo a forma como eles tratam a questão. Vão ser salvas da promiscuidade, vão ser libertas da questão do pânico moral, quer dizer, trabalham na perspectiva exato, um enorme conservadorismo. Eles trabalham na perspectiva do pânico moral para mobilizar as famílias. Então, de alguma forma, a gente vai ter que ter a capacidade de construir um projeto de educação junto com um projeto de desenvolvimento que vai determinar um projeto de cidadão, que, na minha opinião, tem que ser o quê? A gente tem que voltar a formar nas escolas pessoas que queiram tornar o Brasil um país justo, próspero, sustentável, antirracista, antipatriarcal, ou seja, um país que de fato acolha todas as pessoas e que dê as chances para que todas as pessoas possam se desenvolver. Esse é o ponto que eu vejo que a esquerda não debate. Então, por isso que eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite da Durgues por conta, e do CEPERS, né, por conta dessa compreensão de que o Brasil precisa voltar a discutir estratégia e a esquerda tem um papel nesse sentido. E para você, professor, o problema da educação pública é apenas essa falta? Apenas não, é a falta de investimento ou é a falta de gestão deste investimento? As duas questões, na prática, congregam o mesmo problema. O problema brasileiro é que nós não temos um investimento suficiente para garantir uma boa gestão educacional. Quem realiza a gestão da educação na prática? Quem realiza a gestão da educação é o professor em sala de aula. Aquela é a gestão mais importante. E o professor ganha um péssimo salário, tem péssimas condições de trabalho, é uma figura, especialmente na educação básica, completamente extenuada, e isso está aumentando também na educação superior, pelas ações de precariedade, né, pela falta de investimento. Então, na prática, a gestão, o financiamento, melhor dizendo, é uma dimensão da gestão, que deve ser tratada como uma dimensão da gestão. Numa grande empresa, se você quiser ser uma líder de mercado, por exemplo, já que gostam tanto de dar o exemplo empresarial, se você quiser ser líder de mercado, você tem que contratar as melhores pessoas, você vai ter que pagar bons salários. Por que as pessoas imaginam que na educação é diferente? Quer dizer, os melhores professores não merecem ganhar os melhores salários? E aqui eu não estou defendendo remuneração por mérito, nem nada disso. Só estou dizendo que o salário da categoria tem que ser maior, tem que ser um salário bem mais satisfatório de receber, né? Deve ser muito difícil imaginar que é muito difícil imaginar que o Brasil vai conseguir dar saltos educacionais sem remunerar bem os professores, por exemplo. E qual é o impacto da entrada das fundações e desses movimentos empresariais na gestão da educação pública? Eles têm 3 agendas, e aí não são as burocracias, as fundações, são os donos das fundações. É importante sempre lembrar isso, né? Uma fundação ela tem um dono. Então, por exemplo, Fundação Lehman, o dono é o Jorge Paulo Lehman, a família Jorge Paulo Lehman, enfim, e por aí vai. Eles têm 3 objetivos. O primeiro objetivo é conter a expansão do investimento em educação. Então, eles tentam criar políticas que substituam a expansão do investimento em educação. Melhores salários, melhores condições de trabalho. Então, é fazer a educação que caiba dentro do orçamento. A segunda iniciativa é gerir o orçamento educacional. Então, hoje, a educação básica brasileira ela tem 400 bilhões de reais por ano, somando o esforço dos estados, dos municípios e da União. E 400 bilhões ninguém quer desperdiçar, ninguém quer perder. Então, eles tentam determinar a forma como deve ser gerido esse investimento. Sempre pensando numa perspectiva que tem que ser gerido para que não seja expandido, que é a primeira questão deles. Essa é a segunda. E a terceira questão é que, se tiver chance, privatizar a educação. E aí o Eduardo Leite tentou privatizar aqui escolas, Tarcísio de Freitas em São Paulo já está conseguindo.
Contraditoriamente, o financiamento para essa privatização é do BNDES. Então, a gente tem um cenário muito delicado que vai precisar ser enfrentado, de compreender que as fundações empresariais elas atuam contrariamente ao direito à educação, porque trabalham ou na perspectiva de travar o aumento do investimento em educação para cumprir com o direito à educação, ou trabalham na perspectiva que eu considero pior ainda, que é se apropriar desse recurso por meio da privatização. E acaba se tornando excludente também esse sistema. Totalmente excludente. E esse sistema, esse ponto é o mais importante. Esse sistema de privatização que está se optando no Brasil é muito pautado na experiência dos Estados Unidos, na experiência da Suécia. E na prática, nos dois lugares, o que aconteceu é que as pessoas com menos condições de acesso à educação, que precisam de mais apoio do Estado, acabaram ficando excluídas da escola. Então, esse risco é muito grande. No Chile também, para não falar de dois países tão distantes. E de que forma esses movimentos ideológicos radicalizados corroeram essa confiança da relação entre professores, alunos e as famílias? Esse é um fenômeno mundial, Simone. É um fenômeno que ele é verificado na Alemanha, é verificado nos Estados Unidos. Quando o Trump perde a eleição para o Biden, ele se reconstrói em termos de base eleitoral a partir desses movimentos ultra-reacionários na educação. Eles conseguiram criar um sistema de pânico moral pautado num conceito que é um conceito falso, que é a questão da ideologia de gênero, que eles afirmam que professores, movimentos de esquerda, etc., afirmam ideologia de gênero, que basicamente significa o quê? Na visão deles, que os professores, a sociedade civil, a Organização das Nações Unidas, enfim, é uma teoria bastante conspiratória, querem retirar a possibilidade da assunção do sexo pautado no sexo biológico, a partir de políticas de gênero. É claro que isso é uma enorme besteira. Esse tema não é discutido nas escolas, mas a ideia do pânico moral reside dentro dessa estratégia, a tal ponto que você vai ter famílias que... retrocesso, isso. É um enorme retrocesso. Você vai ter famílias que são pressionadas por pastores, por padres a aderirem a essa ideologia e acabam embarcando nessa loucura, né? Agora, eu posso garantir para todo mundo que está assistindo a gente, que está ouvindo, eu conheço muita escola, eu nunca vi um trabalho que seja de incentivo à sexualização, pelo contrário. Isso ocorre até mais nas redes sociais, ocorre no YouTube, ocorre nos canais de televisão. E, nesse sentido, as famílias não brigam, né? Elas só brigam com a escola. E para nós fecharmos aqui essa entrevista, afinal, professor, qual é a educação que nós precisamos para construir este Brasil que queremos? Nós precisamos, basicamente, de uma educação que corresponda àquilo que está posto na Constituição, artigo 205, a missão da educação nacional, pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e preparação para o mundo do trabalho. Esse é o tripé. Mas de que maneira isso tem que acontecer? Isso tem que acontecer com base em duas questões, na minha opinião. Primeira, é preciso que nas escolas exista a compreensão de que todos os estudantes, isso vai se concluir no ensino médio, eles têm que ter as capacidades de poder governar o Estado. Ou seja, a gente tem que formar uma população brasileira que seja comprometida com a gestão pública, que seja comprometida com a construção do país, e isso tem que ir além de direita e esquerda. Eu sou uma pessoa de esquerda, milito num projeto de esquerda, mas eu considero que esse ponto ele tem que ser um ponto fundamental e vai além até das clivagens ideológicas. E a segunda questão é que a gente precisa formar nossos alunos para que eles sejam plenos, cidadãos e que tenham preparação para o mundo do trabalho, compreendendo as relações de poder econômico. Na minha opinião, essas são as duas lacunas que o Brasil não conseguiu preencher em termos de projeto educacional e precisa dar conta disso. Eu não acho aceitável um estudante passar pela educação básica brasileira sem ter a consciência de que o Brasil é um país desigual, o Brasil é um país racista, o Brasil é um país sexista, misógino. E a escola abandonou
esse tema até pela ação da extrema-direita. Então, a gente precisa retomar essa visão e... Esse apagamento da história. Exatamente. E precisa fazer com que os alunos tenham desejo de se engajar para transformar o Brasil. Isso que eu acho que é o caminho. Obrigada, professor. Sucesso. Obrigado. E hoje nós ficamos por aqui. Quer assistir esse videocast? Assista pelo nosso canal de YouTube da Durg Sindical. Aproveite, deixe seu joinha, se inscreva, acompanhe as nossas redes sociais e o nosso site www.adurgs.org.br. Até a próxima edição.